Bom, pessoal, tudo bom? A aula de agora nós vamos entender como é que o seu cérebro funciona. E isso é muito bacana. Imagine o seguinte, você vai lá, pega e compra um carro. Só que você não sabe como é que você liga o carro, como é que passa a marcha, como é que faz para virar à direita, virar para a esquerda, dar seta. E aí você já quer dirigir. É o que acontece com a maioria dos estudantes. Eles não sabem como é que essa caixa aqui funciona. Ninguém nunca deu essa aula. Entenda como o seu cérebro funciona e você já vai querer fazer com que ele aprenda ao máximo. Isso é inviável, beleza? Eu quero que você entenda agora como que esse seu cérebro funciona, porque aí é o passo inicial para você realmente diferenciar o que é estudo do que é realmente aprendizado. Bom, presta atenção. Basicamente, de uma forma bem didática, nós temos três tipos de memória. A memória rápida, a memória de transição e a memória de longa duração, ou a memória permanente. Eu vou te exemplificar isso não com fontes estratégicas. Eu vou jogar isso na prática para você. Como é que é a memória rápida? Se eu viro para você e falo assim, decora esse número, 57, 12, 42. Você consegue falar ele nesse minuto. Só que se passar 30 segundos, você não estiver raciocinando nesse número, acabou, você esquece. É a mesma coisa que você usa para chamar um garçom. Você chama o garçom e pergunta o nome dele, qual que é seu nome? Aí ele fala na hora. Ele foi lá buscar a sua bebida, voltou, você não lembra mais o nome dele. Beleza? Porque aquilo foi importante só naquela hora. E o seu cérebro dá um jeito de apagar aquela informação. Essa memória rápida é justamente para isso. Você já percebeu que a gente não pode usar ela para aprender, né? A segunda memória é a memória de transição. E essa memória é o principal erro dos estudantes amadores. Pedro, como é que é essa memória de transição? A memória de transição é a que você usa para a provinha da faculdade. Você estuda lá segunda, terça, quarta, quinta e a prova é na sexta-feira, concorda comigo? Aí você vai lá, decora toda a matéria, vai na sexta-feira, você faz a prova. Quando chega na segunda, parece que vê o cara do MIB ou Mente de Preto, apagou sua memória. Você não lembra de mais nada. E você estudando desse jeito durante a faculdade inteira, você vai ter um grande desespero. Você vai chegar lá no internato, você vai ver que você não sabe nada de medicina. Você vai formar, você vai ver que você não sabe nada de medicina. E é o que os estudantes amadores mais usam para tentar aprender para passar para residência médica ou por revalida. O cara vai lá, pega a apostilinha, estuda a apostilinha, faz questãozinha, beleza. Aí a hora que chega no final do ano ele não lembra de mais nada. Por quê? Porque ele está usando a memória de transição. Beleza? Agora, Pedro, o que muda o jogo? É quando você consegue pegar essas informações e jogar ela na sua memória permanente, ou o que a gente chama de memória de longa duração. Presta bem atenção aqui. Pedro, como é que eu jogo isso na minha memória de longa duração? Isso aqui se chama repetição. A repetição que ela vai favorecer essa memória a longo prazo. Vamos só entender de uma forma bem didática, tá? Vamos supor que você gosta de sertanejo e a Marília Mendonça acabou de lançar uma música nova. Você acabou de escutar essa música. Então você escutou a música nova da Marília Mendonça nesse momento na rádio. Você consegue cantar ela inteira? Não consegue. Você consegue decorar ela inteira? Não consegue. Então você escuta hoje, aí você escuta ela amanhã, escuta ela daqui 15 dias, daqui 30 dias, aí você vai escutando ela todo mês. Podem se passar anos e anos e anos. A hora que tocar a música da Marília Mendonça, você vai lembrar. Beleza? É isso que acontece. Você vai lá naquelas baladas, nos eventos e tal. O bloco que todo mundo grita e todo mundo sabe cantar é o bloco dos modão. Porque você escutou isso com seu avô a vida inteira praticamente. E aí a hora que você escuta hoje, depois de 10 anos não ter escutado, você puxa isso da sua memória permanente. E é essa memória permanente que eu preciso que você use para a sua vida e eu preciso que você use para as principais provas que você vai prestar. Então um tema que você estudou ano passado, ou ano retrasado, ou que você estudou no início do ano, você tem que lembrar ele na hora da prova, porque senão você não vai chegar a lugar algum. Entenderam isso aqui? Então estudar é sentar um dia na cadeira e ler. Agora aprender, você tem que jogar isso na sua memória permanente, beleza? Bom, outra coisa muito importante que você tem que entender é isso aqui, a hierarquia na retenção da informação. E olha que bacana, se você pega e só lê, você sentou a bundinha na cadeira, vai ler, você consegue reter algo em torno de 5%. Se você foi lá e fez audição através de podcast, você vai reter algo em torno de 20%. Visão, 30%, beleza? Depois, se você discutir, entrar a fundo, que é a metodologia PBL, você vai reter em torno de 60%. Depois, quando você coloca isso em prática e faz isso várias vezes,
você vai reter algo em torno de 80%. E se você realmente ensina mesmo, você vai reter algo em torno de 90% a 95%. Por que eu tô te falando isso? Quando a gente for lá pra frente entrar em módulos de aprendizado, o que você vai conseguir reter mais o conteúdo é utilizando algumas técnicas como o Feynman, que é como se você estivesse te dando uma aula. Aquele negocinho de ir lá pra aulinha do professor e só escutar, usar audição, visão, ou então só ler, ver um podcast, ou então só ler a apostila, esquece. Isso aqui, ó, taxa de retenção da informação e de hierarquia é muito baixo. Não caia nesse conto de fadas. Eu vou te mostrar. Ah, Pedro, mas isso, como é que eu faço então para estudar? Normalmente você tem que chegar a uma graduação no seu aprendizado. Então primeiro você vai ter que ir lá assistir a aulinha, depois você vai ter que ir lá ler, depois você vai ter que ir lá discutir isso, mas o mais importante é você reter isso a longo prazo na forma de estudos. Beleza? Nós vamos aprofundar nesse conteúdo quando a gente entrar na parte de metodologias de aprendizado e de estudos. Tranquilo? Ficou alguma dúvida, pessoal? É isso aí. Um forte abraço e até a próxima.